E o preço do Bitcoin chegando próximo da resistência, batendo em um ponto importante. Será que o preço pode derreter a partir de agora? Já que nós também temos as informações que os mineradores estão enviando Bitcoins para as exchanges. Qual será a intenção dos mineradores? Seja muito bem-vindo aqui no nosso vídeo, aqui no nosso canal. Se esta é a primeira vez que você está por aqui, muito prazer. Eu me chamo Emerson Antunes. Vamos dar uma olhada na movimentação de preços do Bitcoin e também nesta informação que está circulando na rede dizendo que os mineradores estão enviando Bitcoins para as exchanges. Normalmente, quando isso acontece, é para vender, né? Os mineradores, afinal de contas, eles também precisam realizar lucros, não é verdade? Então eles enviam para as corretoras para vender em um ponto importante do gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma analisada nessa movimentação de preços no gráfico. Ao lado nós temos aqui movimentos de ondas de queda, gráfico diário, hein? Esse é um gráfico diário. Testamos uma região de suporte, um bloco de ordens importante, voltamos a subir. Eu acreditava que o preço vinha buscar esse fundo, não veio, voltou a subir e está testando a região de resistência. Esta região de resistência, nós falamos sobre ela diversas vezes aqui em nossos estudos, em nossos vídeos anteriores. É uma região que tem topo de canal de baixa, é uma região que tem Seiko Span A, que forma a nuvem de Shimoku. É uma região onde nós temos um order block, um bloco de ordens de venda e que pode projetar sim o preço para baixo. E além de tudo isso que eu falei aí nessa região, nós ainda temos também a notícia que o Bem Cripto publicou falando sobre os mineradores que estão enviando BTCs para as exchanges. Como isto pode impactar no preço? Quando nós olhamos para o gráfico e vemos que estamos na resistência, é importante nós tomarmos cuidado e dar aquela olhadinha, né, com um pouco mais de atenção no nosso gerenciamento de risco. Esse é o fato importante, olhar para o gerenciamento de risco. Mas o que diz a notícia sobre os mineradores? Vamos dar uma olhada aqui, né? Os mineradores de Bitcoin transferiram mais BTCs para as exchanges, isso já desde a semana passada, do que em qualquer outro momento nos últimos 5 anos. E isso é o que preocupa um pouco, né? Os dados são da Glassnode. Então a Glassnode está dizendo o seguinte: nunca antes nos últimos 5 anos nós tivemos um fluxo tão grande de Bitcoins sendo enviados para as exchanges, para as corretoras. A Glassnode informou que o gráfico horário de média móvel de 7 dias para os mineradores de BTC mostrou que o seu fluxo de envio para as exchanges atingiu 55.068 BTCs, seu maior nível, repito aqui, em 5 anos. É bastante, hein? É bastante. Aqui embaixo a gente tem os gráficos, né, mostrando pra gente, mas eu ainda quero acrescentar aqui, aproveitando, né, o gancho da notícia, que em 11 de junho a Glassnode informou que os mineradores estavam enviando quantidades significativas de moedas para as exchanges, com a maior entrada igual a 70,8 milhões de dólares. Apesar do crescente fluxo para as exchanges, o saldo de Bitcoin nessas plataformas atingiu uma mínima de 3 meses. Agora, para contextualizar, segundo o site publicou aqui, né, o fluxo de saída excedeu o fluxo de entrada nas últimas 24 horas em 56,3 milhões de dólares, de acordo também com os dados da Glassnode. E aí o site traz o seguinte: o que isso significa para o preço do Bitcoin? Como isso pode, de fato, impactar ou não no preço? Depois você vai lá no site e dá uma olhada na opinião que eles emitiram sobre isso. Eu vou falar aqui sobre como eu estou vendo esse momento. Nós estamos observando um gráfico de preços aonde nós temos um teste na resistência. Nós temos as informações de que os mineradores estão enviando BTCs para as corretoras, para as exchanges. O mínimo que a gente tem que fazer
é tomar cuidado e aumentar a nossa atenção para com o nosso gerenciamento de risco. O MACD, nesse gráfico que nós estamos observando, ele está acima da linha zero. Porém, lá no gráfico semanal, a gente ainda tem a pressão dos vendedores aqui no MACD. O MACD ainda no gráfico semanal está fazendo seu histograma com renovação de mínimas. Então, o mínimo que nós temos que fazer é tomar cuidado com isso aqui. Agora, aquilo que eu falei no início do vídeo, será que o preço vai derreter por conta dos mineradores estarem enviando bitcoins para as corretoras? Calma, calma, não é por aí também. Nós estamos sim em uma região de resistência, mas nós estamos acompanhando que desde a semana passada, e esse é um ponto importante, os mineradores desde a semana passada já estavam enviando bitcoins para as corretoras. E o preço continuava subindo, quer dizer, esse Bitcoin que está sendo disponibilizado dentro das exchanges está sendo absorvido pelo mercado. Quer dizer, o Bitcoin é enviado para as corretoras e o preço subiu. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de movimentação de alta contando com hoje, apesar de que hoje nós estamos vendo uma queda de 0,65% nesse momento. No momento em que eu estou gravando, no dia 20 de junho, eu vejo uma queda, mas eu vejo uma sequência de alta com os mineradores enviando. Agora eu pergunto o seguinte, de onde vem o Bitcoin? O Bitcoin que você negocia, o Bitcoin que você compra, o Bitcoin que você vende, de onde ele vem? Ele vem dos mineradores. O minerador, ele faz o trabalho dele, não faz de graça, ele precisa realizar lucro, ele tem que enviar para as exchanges. Aí vem aquela questão, mas nunca em 5 anos houve uma quantidade tão grande de bitcoins sendo enviados para as corretoras. Mas aí tem uma outra questão que nós precisamos entender. Esse Bitcoin pode estar sendo absorvido pelo mercado. A própria notícia que nós trouxemos aqui falou, ó, o fluxo de saída excedeu o fluxo de entrada, quer dizer, teve minerador enviando Bitcoin para a corretora, mas teve gente comprando, teve investidor comprando e retirando da corretora. E houve mais saída do que entrada. É isso que, teoricamente, a notícia está nos dizendo, né? A notícia, não só a notícia, né? Os dados da Glassnode estão trazendo estas informações para a gente, que houve mais saída do que entrada. Então, para a gente contextualizar e entender um pouco sobre isso, o Bitcoin vem da mineração, ele é produzido dentro da mineração, o Bitcoin veio de lá. E ele é colocado no mercado à disposição dos compradores e de negociadores. É claro, esse mercado vai até as exchanges e absorve e retira de lá. Simplesmente é isso que está acontecendo. Tá, professor, mas e aí essa resistência? O preço sempre vai construir regiões estruturais. O preço de qualquer ativo, ele sempre vai trabalhar construindo estruturas de preço. Nós teremos movimentações de onda, de alta, movimentações de onda de baixa, e assim se constroem as estruturas, tanto estruturas laterais como movimentações de estruturas de alta ou estruturas de tendência de baixa. Nesse caso, sim, chegamos em uma resistência. O preço tende a corrigir. Aonde está o suporte? Eu falei para vocês no vídeo anterior que o suporte está na região de Tenkan-sen, né? Porque passa 50% do canal nesta mesma região. Então é importante a gente observar. Tenkan-sen está basicamente em uma região de 25.900 dólares, aproximadamente 26 mil dólares. Essa região é uma região importante. Lembrando que o preço do Bitcoin conseguiu, nas últimas horas, né? Ele foi lá em cima e superou os 27 mil. Ele foi a 27.179 na sua máxima, bateu na resistência e começou a devolver. Então é natural que a gente tenha uma correção aqui, mas é importante a gente prestar atenção no gerenciamento. Então, no resumo de toda essa história é o que? Para você ficar de olho, porque enquanto o mercado está absorvendo o que os mineradores estão enviando para lá, legal, beleza. Quando o mercado parar de absorver, aí o mercado pode fazer essa correção, essa retração. Então ainda é cedo para falar, o preço do Bitcoin vai derreter. Vamos com calma, vamos com tranquilidade, vamos operando no dia a dia
com muita observação. Até quero travar essa tela aqui no finalzinho do vídeo para mostrar que na região que eu acabei de falar, que é a região de Tenkan-sen, nós temos aqui, olha só, quanto comprador se posicionando nessa região. É só olhar o livro visual, que é a representação do book de ofertas na escala de preços que o Vector nos oferece. Então o preço está, no momento da gravação, a terça-feira, dia 20, os compradores estão se posicionando na região de 26 mil dólares para manter ou para colocar aqui uma região de suporte. Então, pode derreter? Pode, o mercado é imprevisível, mas tem suporte 26 mil. Pode derreter? Pode. Os mineradores estão enviando os bitcoins para as corretoras, para as exchanges. Sim, mas está sendo absorvido. Esse é o detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção. Se você ficou até aqui nesse vídeo, até o final, acompanhando esse nosso estudo, trazendo o reflexo da notícia no gráfico de preços que ainda não impactou, é hora agora de você se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Se você gostou do vídeo, deixa o like, vai na seção de comentários e envia uma mensagem para a gente dizendo qual é a sua opinião sobre esta movimentação de preços e sobre essas notícias dos mineradores enviando para as corretoras. Pode derreter? Será que pode? Será que não? Vamos ficar de olho. Não esquece, hein, de cuidar do gerenciamento de risco. Valeu? Grande abraço, pessoal, bons negócios e até a próxima.